paz do Senhor a todos. Meu nome é Diego Siqueira, eu sou professor e coordenador dos jovens. Nós estamos na nossa pré-aula de número 2, que tem como tema a obediência como adoração. O que é obediência? Leva isso para a sala, professor. Obediência nada mais é que uma pessoa que segue e cede, cumpre as vontades de outro ou alguém. Esse alguém, quem é esse alguém que nós cedemos, que nós cumprimos a vontade? É o nosso Todo-Poderoso Jesus Cristo. Deixou o seu mandamento, deixou a sua vontade, deixou escrito aquilo que nós devemos cumprir. Então devemos obedecer, cumprir as vontades de Deus que estabeleceu para a nossa vida. O nosso texto do dia se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 10, do verso 12, que diz o seguinte: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor, teu Deus, pede de ti? Senão que temas o Senhor, teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirva ao Senhor. Aqui o Senhor lhe pede algo para o seu povo. Ele só vai pedir algo para o seu povo escolhido. O que ele pede? E esse pedir de Deus, ele vem embutido uma exigência de Deus. Que o seu povo o tema, ou seja, o reverencie, que o seu povo o adore. É só isso que ele pede do seu povo? Não. O que mais ele pede para o seu povo? O que mais ele exige que o seu povo dê a ele? Que o seu povo ande em todos os seus caminhos, que o ame, que o sirva, em forma de que? Exigência. Deus pede em forma de exigência. Que o seu povo conceda isso, uma ordenança, obediência, em forma de você atender uma ordenança de Deus. E muitos jovens veem isso, essa ordenança, como sinal de fraqueza, de cafonice e de medo. E isso acaba tornando o quê? Uma rebeldia às leis de Deus. Eu não obedecer a Deus se torna uma rebeldia para Deus. O nosso texto bíblico encontra no livro de Juízes, capítulo 2, do versículo 8 ao 10 e do versículo 16 ao 19. O versículo 8 diz o seguinte: Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Ao versículo número 16. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram, porém tampouco ouviram ao juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andavam seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era como um juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixaram das suas obras, nem do seu duro caminho. Nós vemos o povo de Deus errando o caminho. Todas as vezes que era estabelecido juízes para assumir a liderança, o povo sempre vivia em obediência. Esse juiz morria, o povo errava o caminho, se desviava do Senhor, não atendia os seus mandamentos. Nós vamos ver nesta lição o que aconteceu com esse povo que andava nessa montanha russa de altos e baixos. Uma hora estava adorando a Deus, outra hora adorando outros ídolos.
nós vamos percorrer sobre essa lição. Só vamos falar o que aconteceu com o povo de Israel em sua desobediência com Deus. Na nossa introdução diz o seguinte: nesta lição estudaremos a respeito da íntima relação entre obediência e adoração. Veremos que todo ato de obediência a Deus pode naturalmente ser considerado uma ação que louva ao Senhor. Deste modo, rompemos com o conceito errôneo de que apenas atitudes cerimoniais ou litúrgicas associam-se à adoração. Perceberemos que é possível louvar o Senhor do universo por meio de nossa vida cotidiana, partindo do exemplo do povo de Israel no período dos juízes. Seremos conduzidos à compreensão de que a obediência não pode ser meramente formal, da boca para fora, pois é possível desobedecer a Deus fazendo aquilo que aparentemente é a coisa certa. A verdadeira obediência, assim como o genuíno louvor, é produzido dentro de nós. Vamos ver nessa lição que quando você escolhe obedecer a Deus e rejeitar os prazeres da carne, Deus ele é glorificado. E sua obediência chega a Deus como cheiro suave da sua adoração. O nosso tópico de número 1 diz o seguinte: um povo que desaprendeu a obedecer e adorar. Se eles desaprenderam a obedecer a Deus e adorar, quer dizer que eles tinham aprendido verdadeiramente a adorar a Deus. Tinham aprendido verdadeiramente a obedecer a Deus. Só que, no decorrer da caminhada, isso veio se desviar. O meu subtópico diz: o caráter integral da vida. É conhecida a história da decadência de Israel na época dos juízes, o momento em que cada um fazia o que achava ser certo. Aquele povo recém-acomodado no novo território não teve fundamento suficiente para permanecer nos princípios ensinados por Josué. A história do povo de Deus, neste contexto histórico, nos deixa valiosos ensinamentos. Um deles, talvez o mais importante, é a necessidade de compreensão da vida como um emaranhado de fatos, decisões e emoções. Tudo em nossa existência está interligado. Quem imagine que há uma divisão entre a instância espiritual e a física desconhece que somos pessoas integrais. O que faço no corpo tem implicações espirituais. Se nossa espiritualidade não vai bem, isso é um sinal que tudo em nós, ainda que aparentemente harmônico, está à beira do colapso. Após anos de guerra, de luta, no deserto, finalmente Israel estava na sua terra. Mas os anos foram passando e as novas gerações surgindo, igual tem surgindo hoje novas gerações, né? E os princípios ensinados por Josué e seus pais, eles já não obedeciam mais. Hoje eu vejo como é importante para os jovens obedecer seus líderes, obedecer seus pastores, coordenadores, professores, seus pais e principalmente a palavra de Deus. No livro de 1 Pedro, capítulo 1:4, diz o seguinte: como filhos obedientes, não se deixem amodar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Ou seja, vocês viviam na ignorância, vocês não tinham conhecimento do que a Bíblia falava, do que a Bíblia trazia para vocês. Agora vocês têm. Mas agora vocês possuem a Bíblia, agora vocês possuem a lei, agora tem pessoas instruídas para poder orientar o que é certo, o que é errado. Pois o jovem que se deixa levar pelas vontades carnais acaba tendo consequências também no mundo espiritual. E isso não nos forma um caráter integral completo. O jovem precisa formar um caráter completo, obedecendo a palavra de Deus, não atendendo os desejos carnais e se voltando para o mundo espiritual que vem de Deus. O nosso segundo subtópico fala o seguinte: quando a exceção torna-se regra. Vamos ver o que diz? Que o amor de Deus e a sua paciência são incomensuráveis. Isto é verdade. Entretanto, o povo de Israel tornou o erro, a queda e o pecado em uma rotina em seu arraial. O Senhor é o poderoso para perdoar, mas nesses ciclos de santidade e promiscuidade, muitos israelitas se perderam, morreram pelas mãos de opressores impiedosos. A pior consequência dessa destruturação espiritual foi o afastamento do temor do Senhor.
As sucessivas quedas não eram frutos de acidentes, e sim de uma opção baseada na falta de comunhão com Deus. O povo passou a desenvolver um relacionamento idólatra com Deus. Ele era o Deus verdadeiro, mas eles não lhe prestavam um louvor autêntico. Jeová era o amuleto a quem em tempos de crise eles clamavam e esperavam o resultado. Sem dúvida alguma, aquele povo desaprendeu a adorar. Entendemos que todos nós somos pecadores. Todos nós estamos sujeitos a pecar. Só que o povo de Israel, pelo amor de Deus, ele acabou rompendo este limite que tinha estabelecido. O pecado para Israel passou a ser algo habitual, passou a ser algo costumeiro, constante, se transformou em uma maneira de viver. O quê? O pecado. Ele acabou fazendo parte do povo de Israel. O que eu aprendo e trago isso? O cristão, o jovem, principalmente os jovens, não pode ter as práticas do pecado como padrão de vida. Não pode ser costume você pecar. Não pode você acomodar e achar que isso é normal. Não, isso faz parte da minha rotina. Não faz. O povo de Israel transformou isso em algo costumeiro, do dia a dia. Só que isto, o pecado, perante Deus é gravíssimo. O pecado ele gera consequências gravíssimas na vida do ser humano. E aqui para o povo de Israel foi muitas das vezes gerado o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. E muitas pessoas ele tem matado muitos jovens espiritualmente. Quem? O pecado. O pecado na vida do jovem, do cristão, tem que ser o quê? Tem que ocorrer um acidente. Está caminhando, de acordo com o pecado veio, cara, me pegou. Um acidente. E por não ter uma comunhão diária com Deus, acaba deixando ser vencido. Por quê? Porque você me pergunta, como eu vou ter uma comunhão diária com Deus? Como que eu faço isso? Lendo a Bíblia, orando, jejuando, obedecendo essa comunhão que Deus requer de você. Quando você fortalece com a palavra, com o jejum, com a oração, o pecado ele se transforma em algo que você não considera normal. Por quê? Porque a luz das Escrituras te mostra algo que é terrível perante você, que faz mal consigo mesmo e perante a Deus. Por isso que a exceção torna-se aqui uma regra, ou seja, tem que ser acidente, não regra, não rotina. O pecado é acidente na vida do cristão. O nosso terceiro subtópico diz consequências para Israel. Todo pecado gera consequências. Qual foram essas consequências para o povo de Israel? Os efeitos dessa irreverência deliberada da parte do povo de Israel foram trágicos. Vejamos primeiro, eles foram gradativamente perdendo a fonte da misericórdia para suas vidas. A ação sobrenatural de Deus ajudando Israel a vencer as guerras por várias vezes cessou, e aqueles povos que deveriam ser vencidos tornaram-se seus opressores. O povo de Deus sofreu saques e pilhagens. Eles escolheram um caminho de dor, e por isso este foi o principal cenário do qual Deus os ensinou. A fonte da dor e do mal que os israelitas viveram neste período foi resultado das escolhas tortuosas. Mas, a desrespeito desta, o Senhor ainda foi capaz de revelar seu amor e misericórdia. Israel experimentou a amargura de perceber-se longe do Senhor, não porque ele simplesmente os abandonou, mas em virtude da infidelidade espiritual do povo que os conduziu a um sistemático afastamento de Deus. O povo de Israel, a nação escolhida por Deus, que foi escolhida
por Deus. Sempre foi algo da poderosa mão de Deus. Deus sempre estendeu a sua poderosa mão sobre o seu povo escolhido, o guardando, protegendo e o livrando de toda ameaça em sua trajetória. A mão de Deus sempre teve estendida para o seu povo. Só que, tem que ter um só que, né? Só que chegou uma hora que Deus tira a sua mão protetora. Ele simplesmente tirou a mão de Israel e deixou eles sozinhos. Traduzindo, deixou haver navios. Deixou sozinho. Vou tirar minha mão. Vocês agora vão por si só dar conta por si. Por causa de quê? Da desobediência a Deus. O que aconteceu? O povo, porque dias atrás ganhava guerras, destronava reis, começou o quê? A perder. Não conheciam derrota, começaram a conhecer. Porque eles mesmos escolheram não obedecer a Deus. Quando em nossas vidas, vamos trazer para nós, escolhemos não obedecer a Deus, não obedecer aquilo que Deus determina, aquilo que Deus exige de nós, com certeza você vai estar sozinho em muitas das suas escolhas. Por quê? Porque a mão de Deus não está mais sobre a sua grandiosa proteção. O que mais é legal é que Deus não impede você fazer as suas escolhas erradas. Ele respeita o seu livre-arbítrio. Ele não interfere. Aí o que acontece hoje em dia? O jovem vai achando que é o bambambam, bam, bam, achando que tudo que ele for fazer, Deus está com ele, que Deus permanece com a sua mão estendida. O que acontece? Cara, quebra a cara. Dá de cara com a parede. Por quê? Está em desobediência a Deus. Como diz o ditado, ele faz tudo que acha, tudo que lhe apraz, e como diz o ditado, come o pão que o diabo amassou. Por quê? Não obedeceu. Aconteceu isso com quem? Com o filho pródigo. Quis não obedecer a Deus, quis sair, ir para o mundo, viver a sua vida. O que aconteceu? Desejou as bolotas daqueles porcos que estava lá. Porque não obedeceu e não estava sob mais a proteção do Pai. Estava distante do Pai. E nós devemos levar isso para nossas vidas. Professor, deixa bem claro isso, que toda desobediência requer uma consequência. Vem uma consequência após uma desobediência. Então é melhor nós obedecermos do que sofrermos essas consequências que vêm através dessa desobediência. O nosso segundo tópico diz o seguinte: quando adorar e obedecer são sinônimos. Vamos ver como é que funciona esse sinônimos. O primeiro subtópico diz o seguinte: não é impossível adorar sem obedecer. Não é possível adorar sem obedecer. Vamos ver o que diz. A trajetória de Israel, especialmente nos períodos dos juízes, é uma prova irrefutável de que é impossível declarar-se adorador do Pai e ao mesmo tempo ser surdo e desleal às suas ordenanças. Louvar a Deus implica relacionar-se com Ele. Quem tem comunhão com o Altíssimo sabe que Ele é o Senhor e nos seus servos. Quando obedecemos a Deus, estamos louvando, e quando o desobedecemos, estamos em pecado. Se não gosto de ouvir e não quero obedecer a Deus, como adorarei? Por isso, muitos estão apenas fingindo, conforme denunciou Isaías e ratificou Jesus. Amar a lei de Deus é parte fundamental do louvor que agrada ao Senhor Jesus. O povo judeu dizia: o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso poderoso Yahvé, todo soberano e eterno. É o Deus dos nossos pais Abraão, é o Deus de Isaac, é o nosso Deus de Jacó. Só que, tem um só que de novo, né? Só que não o obedeciam. Como é que funciona isso?
eu falar que Deus é poderoso, que Deus é grandioso, que Ele é o Pai dos nossos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, só que eu não o obedeço, eu não o reverencio como Deus, como os antepassados o adoravam, o reverenciam. Como é que funciona isso agora? Agora sejamos sinceros. Os jovens, a Igreja de Cristo hoje, o povo de Deus, será que está longe daquela época? Ou será que o adoram só da boca para fora? É muito fácil quando nós criticamos o judeu, o israelita. E hoje? Como será que está a comunhão da igreja hoje com Deus? Do jovem hoje com Deus? Está longe daquela época? Né? É algo para nós pensarmos. Criticar é fácil, irmão. Criticar é muito fácil. O negócio é nós termos uma postura perante o que Deus exige de nós. É impossível adorar sem obedecer. É impossível adorar sem obedecer. Deus quer que, sendo em obediência, que nós estejamos em obediência com aquilo que Ele determinou para o seu povo, o povo escolhido de Deus. O jovem cristão não basta só dizer que serve a Deus. Não basta só levar uma camisa escrita com um rótulo evangélico. Eu sou de Cristo, exército de Cristo. Não basta dizer que vai à igreja, que é evangélico, que é cristão. Sendo isso, não basta. Você tem que, primeiro, obedecer, mesmo onde ninguém possa estar te vendo, mesmo onde ninguém o conheça, mas você está obedecendo a Deus. Não vai conseguir o adorá-lo sem que você não o obedeça da forma que Ele quer. E nós temos que obedecer da forma que Ele quer. O nosso segundo subtópico diz o seguinte: é impossível louvar ao Senhor desobedecendo a sua palavra. Não tem como louvar o Senhor desobedecendo a sua palavra, o que Ele determina, o que Ele pede em forma de exigência para o seu povo. Diz assim a nossa revista. Esta resposta precisa ser categórica. Não. A Bíblia cita vários casos onde as pessoas agiram sob o pretexto de adorar ao Criador, mas o resultado foi desastroso, pois as ações que tomaram confrontavam diretamente a vontade de Deus. Saul poupou exercer excelentes animais para serem sacrificados ao Senhor. Contudo, foi rejeitado como rei daquele momento em diante, pois a ordem dada por Deus havia sido outra. Uma multidão resolveu seguir Jesus, deslocando-se e desejando estar perto dele. Tais pessoas estavam agradando a Deus? Não, pois seu interesse não era por salvação, e sim por alimento fácil. Davi teve uma excelente ideia: construir uma casa para adoração ao Eterno, algo extremamente louvável, e a princípio foi até incentivado pelo profeta. Contudo, esta não era a vontade de Deus para a vida dele, pois se ele fizesse aquela construção, não agradaria a Deus. A Bíblia tem vários relatos de homens de Deus, homens erguidos por Deus, como Saul e Davi, temos alguns exemplos, e pessoas que seguiam Jesus, acompanhavam o ministério de Jesus, acompanhavam o mestre, viam o que ele fazia, o que ele ensinava. Mas elas mesmo assim não conseguiram agradar a Deus. Por quê? Porque em algum momento de sua trajetória, em algum momento na vida de Saul, em algum momento na vida de Davi, e em algum momento na vida daquelas pessoas que estavam ali ao redor de Cristo, primeiro, desobedeceram o que haviam sido ensinado, e outras não atenderam para o que havia sido pedido. Talvez você, jovem, que está aí me escutando, ou professor, passa isso para a sua sala, que vive uma vida de rebeldia, de desobediência,
talvez agora não veja consequência imediata. Fala, pô, eu não estou vendo nada que está desfavorecendo. Estou vivendo essa vida que eu vivo, achando que não irá acontecer nada. Mas tudo que você planta, tudo que você faz, isso gera fruto. 1 Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 6, no verso 6b, diz o seguinte: tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. É impossível louvar o Senhor de uma forma de rebeldia diante da sua palavra. Por isso que o profeta Samuel falava, é melhor obedecer do que você o quê? Todo mundo já sabe o final da frase. E mesmo assim, todo mundo continua desobedecendo a Deus. O nosso subtópico 3 diz o seguinte: como posso obedecer se não sei o que o Senhor quer? Isso é uma pergunta, né, que geralmente todos fazem. Vamos ver. Esse é um velho argumento que algumas pessoas procuram utilizar para isentarem-se de suas responsabilidades diante de Deus. Supor-se ignorante não nos dá autorização para sairmos pecando e desagradando a Deus. A vontade do Mestre está expressa em suas palavras. Tudo o que fazemos é que contradiga a Bíblia é desobediência. Não há como escondermos por trás da máscara da ignorância. Nossa responsabilidade é conhecer o plano de Deus declarado nas Escrituras. Se aquilo que você vive é uma questão absolutamente específica do mundo contemporâneo, mesmo assim os preceitos eternos de Deus continuam valendo. Não se esqueça, a Bíblia traz os princípios de Deus para nossas vidas. Como posso obedecer a Deus se eu não sei o que Deus quer? Jovens, será que essa pergunta está em vocês? Né? Deus estabelece leis, regras, mandamentos para o seu povo cumprir. Quem vai cumprir? O seu povo. O que o seu povo vai cumprir? Leis, regras, mandamentos. Se você não ler, se você não meditar e guardar a lei, aonde? Na tauba do teu coração, você nunca vai entender o que realmente Deus quer para a sua vida. Você concorda comigo? Exemplo, temos aí manuais, manual para tudo. Criado para quê? Para entender o funcionamento e como é construído algo, e como funciona algo. É um manual. Assim é o jovem que tem como manual de vida e prática a Bíblia. Se ele não fica perdendo tempo com algo que não venha de Deus, e sim meditando na palavra de Deus, ele sabe o que realmente Deus quer para ele. Não perca tempo com outras coisas, e sim medite na palavra de Deus. Não invite pretexto para falar que o meu trabalho que existe. Não. A palavra de Deus, ela é direta e clara, radical. Você tem que saber o que Deus quer. Como posso obedecer a Deus se não sei o que o Senhor quer? Lendo a Bíblia, você vai saber o que Deus quer. Ouvindo o professor, escutando os pais, você vai saber o que Deus quer para a sua vida. Nós estamos no nosso terceiro tópico, que diz o seguinte: adorando a Deus no dia a dia. Aí já é algo mais pessoal que a lição nos vai trazendo. Superando a dicotomia vida secular versus vida espiritual. Dicotomia é a palavra que usamos para expressar a ideia de uma separação radical. Para muitas pessoas, aquilo que fazemos no cotidiano, trabalho, estudar, responsabilidades domésticas, relacionamentos familiares e com amigos, não possui qualquer relação com nossa vida espiritual, a qual seria exercida exclusivamente nos momentos em que nós dedicamos a atividades religiosas, ler a Bíblia, orar, ir ao culto, etc. Isto é um perigo, isto é um engano. Não há divisões em nossa vida. Tudo o que fazemos deve ser dedicado ao Senhor, em todo o momento, em todo o lugar. A vida do jovem que se dispõe a viver em santidade, de uma forma santa, tendo compromisso com a palavra de Deus, tem que estar preparado a enfrentar todos os dias uma luta entre a carne e o espírito. Você está preparado a meditar na Bíblia e exercer o que ela fala. Vai ter luta,
vai ter conflitos, vai ter tribulações todos os dias, porque a palavra ela confronta esse sistema. Em Romanos, capítulo 7, verso 15, vai dizer o seguinte: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. É o apóstolo Paulo nos mostrando que é uma briga constante entre o que? A carne e o espírito. Em tudo que fazemos, devemos glorificar a Deus, seja em casa, seja no colégio, seja no trabalho, seja aonde nós formos. Tudo que fazemos é para glória e honra do nome dele. O nosso segundo subtópico diz o seguinte: adorando a Deus na obediência diária. Entendendo que tudo em nossa vida é do Pai, compreendemos também que temos louvá-lo em nossa atividade diária. Por isso, aquele que lidera uma equipe no trabalho deve agir com justiça e equidade, sem ameaças, sabendo que o Senhor de tudo está no céu. O cristão que exerce um cargo de chefia com opressões e desrespeito está pecando contra Deus. Já o crente que é empregado em um estabelecimento deve saber que, quando trabalha com seriedade e produtividade, faz de sua profissão seu sacerdócio. Adorando a Deus na obediência diária. Eu não posso ter uma vida de montanha russa, altos e baixos. Uma hora eu estou adorando a Deus, chorando, sentindo a presença. Outra hora eu estou no fundo da lama, no pecado, na impureza. Não posso. Adorando a Deus na obediência. Como? Uma semana sim, uma semana não? Um dia sim, um dia não? Não, o quê? Diário. Todos os dias, toda semana, todo mês, todo ano, tendo obediência diária. A lição ela vai nos propor a nossa vida diária como decisões, a nossa maneira de ser e a conduta que deve ter na entrega da obediência. Que nós vamos ser. A nossa maneira tem que ser na inteira obediência. Seja você um líder, seja você um liderado, parte de um grupo individual, trabalha sozinho, estuda com grupo, estuda com pessoas, é o professor, não é? Seja qualquer função, pois os ensinamentos de Deus abrangem toda a esfera do cristão autêntico, seja em casa, no trabalho, na escola, na igreja, abrange toda a esfera. E se você é um líder, trata com justiça. Por quê? Porque Deus é justo e que nós tratamos os outros também com justiça. E as suas atitudes irão mostrar a sua integridade cristã. As pessoas vão ver em você quem você realmente se torna quando você assume um cargo. Já escutou aquela frase? Quer saber quem fulano é? Dá poder para ela. E o cristão não pode ser assim. Seja ele líder ou liderado, a conduta tem que ser irrepreensível. Na obediência diária para com Deus. O nosso terceiro subtópico vai dizer o seguinte: fazendo da vida um altar de adoração. As verdades que aprendemos nesta lição devem nos inspirar a ter responsabilidades em nossas escolhas. Devemos sempre pensar: as pessoas com que me relaciono são inspiradas a ter uma vida com Deus a partir do meu testemunho? Sou reconhecido como um profissional de referência, um estudante dedicado, ou constantemente escuto críticas negativas a meu respeito? Afasto as pessoas de Deus com minha falta de obediência à vontade do Pai? Que nossa vida hoje sempre seja um altar vivo de adoração. O que vem a ser altar? No Antigo Testamento, era o lugar onde fazia os sacrifícios para Deus, onde era colocado ali o cordeiro e integrado como sacrifício para Deus. Nós devemos ter uma vida no altar da adoração? Sim. Como assim uma vida no altar da adoração? Nós devemos ter como? Sacrificando as nossas vontades, aquilo que me dá prazer carnal, os meus desejos pecaminosos, aquilo que me faz cair, pecar, se distanciar de Deus, e dedicando-se somente ao que? A obediência a Deus. Para que possamos ser referência para quem?
para as gerações futuras que hão de vir. O que está faltando hoje são o quê? São referência, pastores, líderes para essa juventude que não tem espelho, não vê referência alguma, está crescendo uma geração totalmente desorganizada. Mas eu tenho uma proposta para você, jovem, para você, professor, faz essa proposta para o jovem, de que você, com seu testemunho e você com as suas atitudes, jovens, venham a ter experiência com Deus e pessoas ao seu redor ver o seu testemunho e ver esta experiência que você tem com Deus. É o famoso evangelista mudo. Como assim? Ele, com sua forma de, de, de ser, com sua forma de fazer algo, de pensar, com sua maneira de ser, o seu vestimento, a sua conduta, a sua fala, isso fala muito no meio de nós. Que possamos ter uma vida, um altar perante a Deus, seja ela onde nós iremos, aonde quer que nós formos. Estamos aqui no final desta lição. Eu agradeço você pela participação mais uma vez nessa lição número 2. Continue conosco, se inscreva no nosso canal, que você possa aprender mais de Deus, mais na graça e no conhecimento, e que você possa ter uma lição abençoada, essa lição número 2 dos jovens. Muito obrigado, fico com Deus e até a próxima.